Olá, boa tarde. Aqui quem faz fala é o pastor Edson, para mais um vídeo com os irmãos nessa tarde. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo nesse canal, estão deixando o seu like, o seu gostei, o seu joinha, continua deixando, para que nós possamos alcançar o coração de muitas pessoas. Muito obrigado pela colaboração dos irmãos. E hoje eu quero deixar mais uma mensagenzinha de Deus para nós, que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17 e no verso 1, vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e o transfigurou diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Das nuvens saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Boa essa palavra do nosso Senhor Jesus na transfiguração do monte. Eu acho muito interessante essa palavra, que é uma palavra para nós termos um pouquinho de pensamento a respeito dela, para nós podermos imaginarmos como seria estarmos com o Senhor num momento tão especial como esse. A Bíblia fala que Jesus retira para um alto monte e convida com ele 3 dos seus melhores, eles mais chegado, chamado de seu irmão, Pedro, Tiago e João. Chegando lá no alto do monte, Jesus resolve algo extraordinário para os irmãos. Algo que talvez muitas pessoas gostariam de estar ali junto para poder ser compartilhado naquele momento, para poder trazer para a sua vida pessoal, que trouxe Pedro, Tiago e João, a transfiguração, poder ver Jesus na sua forma original. Pensou que maravilha? Aqui é mais uma prova que nós estamos no caminho correto dessa transfiguração do Senhor. A Bíblia relata que Jesus, o seu rosto, na sua transfiguração, ficou claro como o sol. O seu rosto claro como o sol. As suas vestes ficaram brancas, brilhantes. Elas ficaram resplandecentes. Olha só. E ali no momento que ele estava transfigurado, apareceram Elias e Moisés, ou seja, Moisés e Elias, para falar com o Senhor. E nesse bate-papo, João, tomando a palavra, disse: Senhor, tão bom é estarmos aqui, que vamos fazer aqui 3 tendas. Um para ti, um para Elias e outra para Moisés. E nós vamos ficar aqui. Eu quero falar aqui para os irmãos que, olha que maravilha que é quando o homem está com o Senhor. Eles sentiram, os 3 sentiram aquilo uma maravilha tão grande que gostaria de estar naquele lugar e não voltar mais para trás. Aquela transfiguração que eles tiveram antes da aparição de o Pai aparecer nas nuvens, eles tinham suas falas tão original, que era tão maravilhoso, que eles queriam fazer tenda para eles, para os 3 que eles estavam, e eles ficarem só de serventes, só para poder estar ali perto
de tão maravilhoso que é estar com o Senhor. Mas, de repente, acontece algo extraordinário. Uma nuvem envolve. Uma nuvem tão poderosa e resplandecente. Eu quero falar do resplendor dessa nuvem. Eu quero que você imagine se você estivesse olhando à noite para um monte, ou lugar bem mais alto que você pudesse olhar, e de repente começasse a ver uma luz resplandecente como o sol. O rosto do Senhor resplandeceu como o sol. Será que se o sol aparecer à noite, será que alguém pode contemplar, estando numa distância visível, para poder olhar para esse sol? O seu sol resplandeceu, o seu rosto resplandeceu como o sol ao meio-dia. E as suas vestes ficaram branca, resplandecente. Todo mundo olharia, todo mundo veria o que está acontecendo. Mas, de repente, o Pai manifesta com a sua nuvem gloriosa, também resplandecente, e envolve e cobre eles naquele lugar onde eles estavam. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem. O Pai envolveu para que todos os outros olhos não pudessem ver o clarão, o brilho que ali estava. Só quem estava ali pôde ver, porque a nuvem envolveu. A nuvem resplandecente só podia ver quem estava por dentro. Quem estava naquela localidade, quem estava por fora, quem pudesse olhar para o monte, veria uma noite comum. Mas quem estava ali, o envolvimento da nuvem que o Pai colocou, assegurou que somente os olhos dos três pudessem ver. E a nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ou seja, a quem me compraz, a ele ouvirás. Mas o que é mais importante nesse verso, que eu vejo além das importâncias que tem, é que quando a voz vinda das nuvens ecoa no lugar, os três carnal humano que ali estava se lança no chão com temor, com muito medo, joga o seu rosto em terra e ali fica prostrado, sem se mover. Num pensamento do pastor Edson, talvez ali não foram tirados da consciência, mas dormiram. De temor e medo. Porque a palavra de Deus nos diz que a voz do Senhor ele é tão temorizante, ou quando vemos alguma coisa que nós não conseguimos ver. Alguns outros lugares que nós devemos na Bíblia, nós vemos as pessoas jejuando e orando para ouvir a voz do Senhor e vir como um trovão. Mas João estava ali sem poder ver, mas prostrado no chão. Tiago, Pedro, Tiago e João. Quanto tempo Jesus ficou naquele envolvimento conversando com Elias e Moisés? A ordem da voz divina foi para que: eis aqui o meu filho amado, a ele ouvirás. Essa falar de voz foi para Pedro, Tiago e João? Foi para os três? Se eles caíram e ficaram prostrados, sem saber o que estava acontecendo. Mas a Bíblia relata para nós, se você ler mais em cima, que apareceram Elias e Moisés, e com ele falavam. Essa fala é um segredo bíblico que está escondido do nosso coração. Acredito que ela é uma fala futura, o Senhor sabe o que ele disse. Portanto, se nós prestarmos mais atenção mais abaixo no verso 6, diz dessa forma: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo.
E aproximando-se dele, Jesus tocou-lhe e disse: levanta vós e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Uai! Todo o acontecimento que aconteceu na nuvem, toda a fala que tinha dos deles, eles não puderam perceber. Porque quando Jesus o levantou, quando eles olharam, só havia Jesus, que estava levantando eles. Mas no momento que eles puderam ver o rosto de Jesus como o sol, suas vestes resplandecentes, e os outros que falavam com ele, e ouvia a voz de Deus. Quando a nuvem resplandeceu, eles caíram com o rosto. E acordaram só depois que Jesus o tocou, mandando levantar. E quando eles olham, não via ninguém a não ser Jesus. Amados, o que pastor Edson quer dizer para vocês? O segredo do homem estar com o Senhor é tão maravilhoso que, se nós pormos para pensar, colocarmos a nossa mente para descobrir, não vamos conseguir. Por isso que de fé em fé alcançamos, além do nosso conhecimento, a graça que é um favor não merecido. A graça de Deus, a misericórdia de Deus por nós, é poder saber que Deus conta conosco para levar a tua palavra. Jesus disse para os dois: a ninguém contais, para os três, ninguém disser nada, até o dia que eu for crucificado e ressuscitado. Vai contar? Começa a dizer que Jesus é o Salvador, que ele deixou para nós escrito que ele, em forma humana, transfigurou-se. E João, em Apocalipse, pôde ver também na sua forma original. E essa forma original que foi dada para esses 4 homens, poder ver João, Tiago, Pedro, João, Tiago e o João de Apocalipse. É só para aqueles que for escolhido. Pode ver. E todos aqueles que têm essa esperança de estar junto com o Senhor, na forma que Ele é, pregam um Jesus ressuscitado. Prega um Jesus que subiu para preparar uma morada para o céu. Prega que Ele é o seu Deus e só a Ele você servirá. Esse é o Deus que o pastor Edson prega. É esse o caminho que Deus nos instruiu a levar em diante. Jesus. Amados, não perca tanto tempo. Não jogue fora as experiências que você teve. Ou se você não teve nenhuma, busca na palavra. Você pode cantar, pode orar, pode subir para o monte, pode fazer campanha, pode fazer votos, pode fazer o que você quiser. Mas o que leva o homem ao conhecimento de Deus é a palavra dele. Essa palavra é que nos instrui, que nos ensina, é que nos incita a estar cada dia mais diante do Senhor. Por isso que os governos atuais procuram destruir essa palavra. Mas essa palavra está aplicada no nosso coração. Jesus um dia vai voltar para buscar os seus. E eu gostaria muito de te ver subir junto comigo. Bora lá? Vem para cá. Amém? Um abraço do pastor Edson para todos vocês. Antes eu quero orar junto com vocês.
Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que foi lida, meu Pai, ao coração dos irmãos. Ajude eles na dificuldade que têm, porque o Senhor já provou ser quem o Senhor é. O Senhor já derramou o teu sangue na cruz para nos salvar. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor continue abençoando minha família, os teus filhos, minha esposa e meus filhos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém?